Olá, meu nome é Álvaro e vamos continuar com o nosso curso de alfabetização matemática, primeira parte, aritmética básica, aula 2, o número. Vamos continuar o nosso trabalho que a gente estava fazendo, a gente estava falando dos números que apareceram naturalmente, que eram os números naturais. Quando um pastor, por exemplo, ia contar as suas ovelhas. E ele viu que, naturalmente, ele começa a associar ovelhas a pedrinhas e depois ele associa a riscos nas paredes de uma caverna e, finalmente, ele começa a associar aos dígitos, aos dedos das mãos. Poxa, professor, mas o zero não apareceu naturalmente, porque o zero é a ausência de quantidade e a gente quer quantificar. O zero é uma ausência de quantidade. Historicamente, o zero foi aparecer muito depois do processo de quantificação. Então o zero não é natural. Realmente, o zero não é nada natural, né? Porque, afinal de contas, você, na cabeça de um homem pré-histórico, você não precisava representar a ausência de quantificação, de contagem. Você só começava a registrar a partir do momento que você começava a contar as suas ovelhas ou os seus carneiros, certo? A ausência de quantidade não precisava ser registrada. Sim, mas a gente fez a nossa sequência dos naturais começando do zero. Na nossa cabeça, hoje, que a gente vive no século XXI, né, o zero ser representado como um número, como um algarismo, é razoável. Então a gente vai incluir o zero na nossa sequência dos naturais. E nós vimos lá ausência de quantidade, o zero, né? Você tem uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, até completar os dedos das mãos, que seriam 2 mãos inteiras. E aí você precisa de um nome para essa quantidade de 2 mãos inteiras. A gente vai chamar de 10, certo? E como é que a gente vai representar esse 10? Né? As unidades a gente representava 0 unidades, 0 dedos, ausência de quantificação, ausência de contagem. Aí nós temos 1 dedo, 2 dedos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e vamos representar o 10. E aí como é que a gente vai representar essa dezena, né? Através de um sistema, né? Por meio de um sistema em que a posição ela é importante. Um sistema posicional, um sistema de numeração em que a posição interessa, tá? A gente já vai falar de sistema posicional. E aí eu tenho aqui, ó, uma dezena, 0 unidades, quando eu tenho as 2 mãos completas. Uma dezena mais uma unidade. Uma dezena, 2 unidades. Uma dezena, 3 unidades. Uma dezena, eu tenho 2 dezenas, quando eu tenho as mãos cheias 2 vezes. 3 dezenas. 3 dezenas, 5 unidades. 5 dezenas, 8 unidades. 3 dezenas, 7 unidades. 9 dezenas, 8 unidades. Mas e se eu chegar até o final desse processo, até 9 dezenas e 9 unidades? Se eu chegar até ter 9 dezenas e 9 unidades, como é que eu representaria o próximo número? Aí eu teria que representar por um conjunto de 10 dezenas, que a gente vai chamar de centena. E aí nós teríamos aqui uma centena, 0 dezenas, 0 unidade. 2 centenas, 0 dezenas, 0 unidades. 3 centenas, 4 centenas. Uma dezena, uma centena, 2 dezenas, 3 unidades. 5 centenas, 7 dezenas, 2 unidades. 9 centenas, 8 dezenas, 3 unidades. E aí a gente começa a comparar sistemas de numeração posicional com sistema não posicional. Que história é essa de posicional? Posicional é quando a posição do algarismo ela é significativa na hora de fazer, né, a minha quantificação. Por exemplo, o sistema de numeração romano que a gente aprende, ele é e não é posicional, tá? Porque, afinal de contas, eu conto aqui pelo número de tracinhos, aí tem um tracinho antes, subtrai, né? Que é o 5. Se eu boto um 1 antes, é um abaixo do 5. Se eu boto um depois, é um depois do 5, que seria o 6. Então é um sistema meio esquisito para você fazer as operações matemáticas. Ele não é prático na hora de você somar, multiplicar, dividir.
E aí os hindus e os árabes tiveram a ideia do sistema posicional, em que cada posição te dá, na verdade, o quanto vale para o número aquele algarismo. Então nós temos a posição das unidades, a posição das dezenas, a posição das centenas. Nós vamos usar os algarismos de um sistema decimal. Por que decimal? Porque a gente vai contar tendo em mente os 10 dedos das mãos. E indo-arábico, porque isso é mérito dos hindus e dos árabes. E aí a gente consegue, por exemplo, na hora de ler um número, saber identificar o valor absoluto e o valor relativo de cada símbolo desses. Cada símbolo que a gente chama de algarismo. Então, por exemplo, quando eu leio esse número, esse símbolo aqui tem como valor absoluto 3, realmente. Esse símbolo como valor absoluto, realmente 7. Mas em termos de valores relativos, no meu sistema posicional, isso aqui representa 7 unidades, porque está na posição das unidades. Isso aqui representa 3 dezenas, porque está na posição das dezenas. Então, como valor absoluto, 3. Como valor relativo, relativamente à posição dos outros algarismos, ele é o 30, ele é o 3 dezenas. Quando eu leio, por exemplo, esse número aqui, eu tenho 4 centenas, 8 dezenas, 3 unidades. Novamente, se eu for falar em termos absolutos, cada um dos algarismos, esse representa 3 unidades, esse representa 8, esse representa 4. Mas, relativamente ao número em si, esse representa 3 unidades, que está na posição das unidades. 8 dezenas está na posição das dezenas. 4 centenas, que está na posição das centenas. Novamente, valores absolutos. Aqui vale 2, aqui é 7 e aqui é 9. Em termos relativos, em relação à posição, em relação aos outros algarismos dos números, do número, esse aqui é 2 unidades, 7 dezenas, 9 centenas. Vamos falar agora de números ainda maiores. Vamos estender esses números, representar quantidades cada vez maiores. Nós já tínhamos visto que uma dezena são 10 unidades. E aí a gente conseguiu definir a centena como 10 dezenas, ou 100 unidades. Agora, estendendo essas quantidades, nós temos 1 milhar, são 10 centenas, 100 dezenas e 1000 unidades. 1 milhão, daqui para diante, são de 1000 em 1000, tá bem? Até aqui é de 10 em 10, tá bom? 1 milhar são 10 dezenas, cada dezena são 10 unidades, então 1 milhar são 10 centenas, que são 100 dezenas, que são 1000 unidades. Aumenta sempre 10 vezes mais. Agora, daqui para diante é de 1000 em 1000. O milhão são 1000 milhares. E o bilhão são 1000 milhões. E aí com isso a gente consegue representar números bem maiores que a gente estava representando. Por exemplo, olha aqui, ó, eu tenho esse número formado com os algarismos em valores absolutos, 5, 8, 3, 7. Em termos posicionais, essa é a posição das unidades, essa é a posição das dezenas, essa é a posição das centenas e imediatamente à frente eu tenho a posição dos milhares. Então são 5 milhares, 8 centenas, 3 dezenas, 7 unidades. Por exemplo, esse número aqui, ó, em termos absolutos, 3, 8, 4, 7, 6. Esse algarismo representa o 3 absolutamente. Esse representa o 8 em termos absolutos, 4, 7, 6. Mas em termos relativos, em relação às suas posições, eu tenho aqui 6 unidades, 7 dezenas, 4 centenas, 8 unidades de milhar, 3 dezenas de milhar. Então, como é que eu vou ler esse número? Como é que eu vou ler? Tanto de cima quanto esse segundo. Eu vou separar de 3 em 3. Eu vou separar em classes. Geralmente a gente coloca aquele pontinho, ó, de 3 em 3, separei em classes, tá? Então eu tenho aqui a primeira classe das unidades simples, em que eu tenho a unidade simples, a dezena simples e a centena simples. Esses 3 primeiros.
A segunda classe, eu tenho a classe dos milhares, que eu vou ter nessa posição unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. É como se eu tivesse zeros aqui à minha esquerda, tá? É como se tivesse zeros à esquerda. E zero à esquerda de um número não representa quantidade alguma, tá bem? Então, por isso que a gente apaga. Zero à esquerda não representa quantidade alguma. E como é que eu leio esse número? Opa, eu vou ler primeiro essa classe, depois eu leio essa classe. O que está representado nessa classe aqui? O 5. Então, são 5 milhares. E o que está representado nessa classe aqui? 837. Então, eu vou ler 5.837. Como é que eu vou ler esse outro número aqui de baixo? Na classe dos milhares, eu tenho 38. Na classe das unidades simples, eu tenho 476. Então, eu tenho 38 milhares e 476 unidades simples. Então, nós temos 38.476. Mesma coisa aqui embaixo. Eu vou dividir de 3 em 3, ó. Separar essa classe e depois essa classe, tá? A classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então, eu vou ler de 3 em 3. Esses primeiros 3 aqui, ó, vão ser 576 milhares. 803 unidades simples, tá? Porque eu tenho aqui, ó, 5 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar. Então, são os milhares. 576 milhares. Aqui eu tenho 8 centenas simples, 0 dezenas simples, não vou ler isso aqui, e 3 unidades simples. Então, eu tenho 576 de um lado, 803 do outro. Então, nós temos 576 milhares, 803 unidades simples. 576.803. Novamente, colocando lá o meu pontinho de separação das minhas classes. Para que serve esse pontinho? Só para a gente poder ler o número, certo? Sem precisar fazer isso aqui mentalmente, tá bem? Então, nós temos, ó, 9 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 0 unidade de milhar, formando 930 milhares. 0 centenas simples, 2 dezenas simples e 7 unidades simples, formando o número 27. Lembra que 0 à esquerda não representa a quantidade. O 0 está à esquerda nessa classe aqui, tá bem? 0 à esquerda não representa quantidade. Então, nós temos 930 milhares e 27 unidades simples. 930.027. Legal? E como é que eu representaria números ainda maiores, números muito grandes? Eu tenho aqui a primeira classe das unidades simples, a segunda classe dos milhares, a terceira dos milhões, a quarta dos bilhões, e aí você teria os trilhões, os quadrilhões, os quinquilhões. Mas para gente que está no colégio, vai fazer concurso vestibular, concurso militar, certo? A gente não costuma trabalhar com trilhões, quadrilhões, quinquilhões, tá? A gente trabalha com bilhões no máximo, tá bem? Não costuma vir questões com tantos algarismos assim, beleza? Existem outras maneiras de escrever números muito grandes que a gente vai ver depois, tá bom? A gente vai ver depois. Então, por exemplo, esse número enorme aqui, ó, né? Aqui em termos absolutos, se eu for olhar para os algarismos, eu tenho isso aqui é um 7, isso aqui é um 6, 4, 5, 7, 0, 3 e 7. Mas em termos relativos, o que a gente faz? A gente separa de 3 em 3, ó, de 3 em 3. Aqui teriam 3 também, né? Completando com 0, mas a gente sabe que o 0 à esquerda não tem valor na representação do número, tá bom? E aí nós temos aqui o seguinte, ó, lendo a terceira classe, porque esse número vai até a terceira classe, eu tenho 76 milhões, 457.037 unidades simples, ou não precisa falar as unidades simples, então são 76 milhões,
457.037, certo? Se ele perguntar, por exemplo, se o examinador perguntar para você qual é o valor relativo do 5, o 5 representa 5 dezenas de milhar, né? Ele representa, na verdade, 50 mil, 5 dezenas de milhar. Qual é o valor relativo do 6? O 6 representa 6 unidades de milhão, a unidade de milhão. Tá? Você está vendo que eu diferenciei o milhar do milhão? Letra minúscula e letra maiúscula. Tá? Então são 6 unidades de milhão, então são 6 milhões. O 7 são 7 dezenas de milhão, então são 70 milhões. Legal? Agora, por exemplo, se eu fosse ler esse outro número enorme aqui, ó, eu divido de 3 em 3. Eu sei ler. Quem é essa parte é o 800. Ótimo. Essa parte aqui é o 9, porque 0 à esquerda não representa a quantidade. Essa parte aqui é o 42. 0 à esquerda não representa a quantidade. Então eu tenho 800 milhões, 9 mil e 42. 800 milhões, 9.042. Por exemplo, esse último número aqui, ó, vou dividir em 3 em 3. Dividindo de 3 em 3, nós temos, ó, na casa dos bilhões, na classe dos bilhões, eu tenho 5 unidades de bilhão. Aqui eu tenho 937 milhões, 8 mil. E mais o quê? E mais nada, né? Porque aqui são só zeros, eu não tenho unidades diferenciadas, né? Então, nós temos aqui, ó, 5 bilhões, 937 milhões, 8 mil e mais nada. Então, só 5 bilhões, 937 milhões e 8 mil. Vamos agora ver como é que a gente vai comparar números grandes. Porque a gente já sabe como comparar números pequenos, né? Porque, por exemplo, como é que eu sei que o 7 é menor que o 9? Porque o 7 está mais próximo da origem, né, da sequência dos naturais do que o 9, né? Como é que eu sei, por exemplo, que o 7 é maior que o 3? Porque se eu pegar a sequência dos naturais, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 7 está mais longe, então o 7 é maior do que o 3. Mas, por exemplo, e dois números desse tamanhão? Como é que a gente compara? Além das classes, a gente também tem as ordens. Você tem aqui a primeira classe, que é a classe das unidades simples. A segunda classe, que é a classe dos milhares. Mas você também tem as ordens. Primeira ordem, unidade simples. Segunda ordem, dezena simples. Terceira ordem, centena simples. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. E a gente sabe que de uma ordem para outra eu multiplico por 10. Na verdade é 10 vezes mais, né? Não posso falar em multiplicação ainda. Mas são 10 vezes maior. Então, a dezena é 10 vezes maior que a unidade. A centena é 10 vezes maior que a dezena. O milhar é 10 vezes maior do que a centena. Então eu consigo comparar esses números só olhando para o último algarismo deles. Aqui, por exemplo, nesse número aqui de baixo, que é o 97.000, a gente já sabe ler, né? Divide 3 em 3. 97.930, o algarismo mais significativo, que é o maior de todos, é o 9, que representa 9 dezenas de milhar. No caso dos 759.832, o mais significativo, que é o maior de todos, é o 7, que representa 7 centenas de milhar. Então esse número aqui, que é o algarismo mais significativo, né, deste número, representa 90 mil, e o mais significativo desse aqui, 700 mil. 700 mil é maior do que 90 mil, então eu vou simplesmente comparar o mais significativo de cada número. Então aqui, ó, como está para trás, né, como ele representa só a dezena de milhar e esse é a centena de milhar, e centena de milhar é maior do que dezena de milhar, o número de cima é maior que o de baixo, tá bem? Agora, se tiver muita coincidência, por exemplo, aqui o 5 é igual, o 9 é igual, o 7 e o 6 diferenciou. A gente vai primeiro para o mais significativo. O mais significativo, o algarismo mais significativo é esse, né? Que é o que tem maior valor relativo.
Então, esse representa 5 centenas de milhar, mas esse também representa 5 centenas de milhar. Então, não ajudou muito, né? Eu estou na segunda classe, na classe dos milhares. Aí eu pulo para a ordem anterior. Olha aqui, ó. A ordem anterior da dezena dos milhares. Continua sendo igual. Esse aqui representa 9 dezenas de milhar e esse 9 dezenas de milhar. E aí eu pulo para a ordem anterior, que é das unidades de milhar. Opa, diferenciou. Esse representa 7 unidades de milhar, 7.000, 6 unidades de milhar, 6.000, 7.000 é maior do que 6.000, então o de cima é maior que o de baixo. Então o número, se eu dividir de 3 em 3, 597.342, ele é maior que 596.439. No último exemplo, eu tenho coincidência aqui, 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 aqui e só aqui que vai ter alguma mudança. Então, nós temos... Primeiro a gente olha para o mais significativo. Olhamos para o algarismo mais significativo, o 8, que representa nos dois 8 centenas de milhar. Não deu para comparar. Vamos para uma ordem abaixo, né? Eu tenho 9 dezenas de milhar, 9 dezenas de milhar. Estou na classe dos milhares. Desço mais uma ordem. Fui para a unidade milhar. Ambos têm 3 unidades de milhar. Representa 3.000. Desço mais uma ordem. Vou para as centenas simples. Ambos representam 4 centenas simples. Desço mais uma ordem. Eu tenho aqui das dezenas e houve, né, uma diferença. Então eu tenho aqui, ó, 8 dezenas, que é 80, 5 dezenas, que é 50, 80 é maior do que 50, então o de cima é maior que o de baixo. Tá bem? Então, nós diferenciamos, nós conseguimos comparar esses dois números aqui pelo mais significativo. Nesse caso, esse tem mais algarismos que esse, já dava para ver que o de cima é maior que o de baixo. Aqui o mais significativo representa 700.000 e aqui 90.000. Agora, se houver coincidência, eu vou descendo até essa coincidência acabar. Ela acaba aqui, ó. Aqui é igual, aqui em termos absolutos, né? É o 5, é o 9 e aqui é 7 e 6. Então eu pego o maior dos dois. Esse aqui representa 7.000, 6.000, então o número de cima é maior que o de baixo. Aqui, ó, coincidência nas centenas de milhar, coincidência nas dezenas de milhar, coincidência na unidade de milhar, coincidência nas centenas e só vai ter, né, valores diferentes nas dezenas. 8 dezenas é maior do que 5 dezenas, então o número de cima é maior que o número de baixo. Vamos agora falar da tabela numérica. A tabela numérica que vai ajudar tanto a gente a contar, como a gente ver as operações matemáticas mais adiante. É uma tabela que tem 10 colunas, tá? Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A construção da primeira dezena. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A construção da segunda dezena, da terceira dezena, da quarta dezena e assim por diante. Então, em cada linha nós temos uma dezena. E vamos falar de sequências numéricas, sequências que a gente vai chamar de progressão aritmética. Ou seja, ao invés da gente contar de um em um, ao invés da gente fazer uma sequência de números naturais de 1 em 1, a gente vai fazer de 2 em 2, de 3 em 3. Isso é uma sequência que é chamada de progressão aritmética. Ela pode ser crescente, tá? Se os números forem cada vez maiores, ou ela pode ser decrescente se eu vier de trás para frente, se eu vier, na verdade, do maior para o menor. Se eu vier do menor para o maior, é uma PA crescente. Se vier do maior para o menor, é uma progressão aritmética, uma PA decrescente. Tá? Então vamos falar um pouquinho de progressão aritmética. Por exemplo, eu quero começar do 2 e eu quero ir de 2 em 2. Então eu tenho o 2, andei uma casinha, 2. Eu tenho 4, uma casinha, 2. Eu tenho 6, né? Essa sequência está aqui em cima. Eu tenho aqui, ó, o 2, 1, 2, 4, 1, 2, 6, 1, 2, 8, 1, 2, 10, 1, 2, 12, 1, 2, 14, 1, 2, 16, 1, 2, 18,
E aí eu tenho a sequência de 2 até 18 indo de 2 em 2. A gente consegue contar de 2 em 2. Por exemplo, se a gente quisesse contar duplas, a gente vai de 2 em 2 contando duplas. Eu posso contar também de 3 em 3, né? Então, por exemplo, eu tenho ternos ou trios de pessoas, eu quero contar peças de 3 em 3, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 3 peças, aí eu, 1, 2, 3, 6 peças, 1, 2, 3, 9 peças, 1, 2, 3, 12 peças, 1, 2, 3, 15, que seria essa sequência, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, por exemplo, né? Ou então eu posso simplesmente fazer uma sequência em que eu quero ir de 2 em 2 ou de 3 em 3, e isso pode ser interessante para mim. Por exemplo, eu vou começar do 4 e vou de 3 em 3, tá? Do 4, a partir do 4, de 3 em 3. Então tem 4, andei 1, 2, 3, cheguei no 7. Tô no 7. Andei 1, 2, 3, cheguei no 10. 10, andei 1, 2, 3, cheguei no 13. Andei, a partir do 13, 1, 2, 3, no 16. 16, andei 1, 2, 3, cheguei no 19. 19, 1, 2, 3, 22 e assim por diante. Tanto eu posso formar progressões aritméticas crescentes como decrescentes, certo? Vamos fazer agora uma decrescente, seria uma contagem regressiva, né? Então, por exemplo, eu quero contar do 19 para baixo, tá? Em contagem regressiva de 2 em 2. Então nós temos 19, andei 1, 2, 17. 19, 17. Estou no 17, andei 1, 2, cheguei no 15. Do 15, andei 1, 2, cheguei no 13. 13, andei 1, 2 para trás, cheguei no 11. Certo? 11, andei 1, 2, cheguei no 9 e assim por diante. Né? Isso aqui foi de 2 em 2. Uma decrescente de 2 em 2. Nós temos também, por exemplo, a partir do 29, eu posso contar para baixo de 3 em 3. Ó, 29, 1, 2, 3, 26. 26, 1, 2, 3, eu tenho 23. 23, 1, 2, 3, eu cheguei no 20, por aí vai. Isso aqui seria uma contagem regressiva de 3 em 3, que a gente vai chamar de uma PA decrescente de razão 3, tá? Por exemplo, eu estou aqui no 49 e quero contar para baixo de 5 em 5. Então, estou no 49, está aqui o 49. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, cheguei no 44. Aí eu vou contar para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, cheguei no 39. Contando para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, cheguei no 34. E assim por diante. Eu tenho aqui uma contagem de 5 em 5, que seria uma PA de razão 5. Então nós podemos formar sequências crescentes ou decrescentes, contando de 2 em 2, de 3 em 3, né, para frente ou para trás. Isso é o que a gente chama de progressão aritmética, crescente e decrescente. Legal? Então essa foi a nossa segunda aula. Na terceira aula a gente vai depurar isso aí um pouco mais, a gente ainda vai comparar esses números grandes. A gente vai ver como é que eu consigo saber se um número grande é maior ou menor que o outro, certo? E aí a gente vai caminhando para as operações matemáticas, para a gente entender as operações matemáticas. Nós vamos chegar na raiz quadrada, nós vamos chegar na potenciação, nós vamos chegar na radiciação, a gente vai chegar nas frações, nos números decimais e nas operações com isso aí tudo, tá? Mas a gente vai aula após aula. Se você quiser, como eu falei, se você está achando que isso aqui está muito básico para você, é só pular para uma aula adiante e ver o que realmente você precisa. Valeu! Até a próxima aula!